Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, anteriormente eu falei aqui sobre este país não ter jeito e a formação de uma tempestade perfeita que nos levará a uma bancarrota insana, como talvez nunca tenhamos visto antes. E um colega me falou, né, que ele não acredita nisso. Colega que comentou no canal, mas me falou isso por WhatsApp. Porque, de acordo com ele, esses problemas sempre ocorreram em nossa sociedade, já passamos por várias crises, já conhecemos o cenário de hiperinflação, e talvez a hiperinflação nem seja possível atualmente. Eu acredito que é possível, sim, isso ocorrer. Já tivemos mil e uma mazelas e mesmo assim sobrevivemos. Olha, o mundo mudou muito. Quando eu era guri, o pai de Clóvis, quem é Clóvis? Clóvis era meu amigo de infância. Abraço até para o Clóvis, eu acho que ele está me assistindo. Hoje ele é até policial na cidade onde nós morávamos. E o pai de Clóvis, ele criava coelho em casa. No quintal de casa ele tinha, eu me recordo bem, tinha uma goiabeira, uma mangueira e tinha coelhos em gaiola. E o pai de Clóvis abatia coelho ali, tratava o coelho ele comia com a família, ele gostava de comer coelho. E ele vendia esse couro tratado para mil e uma utilidades. E as patinhas do coelho para fazer chaveiro, aquelas pessoas que compravam pata de coelho, né, para dar sorte. A gente via muito isso em chaveiro. Hoje em dia parece que é difícil de se encontrar. E fora essa criação de coelhos para eles comerem, tinha lá, né, duas árvores frutíferas e tinha uma hortinha. Isso era comum nas casas, não coelho, né? Eu estou falando aí de coelho porque era algo que me chamava a atenção. Na minha família nós tínhamos galinha. Uma tia tinha uma mangueira, outra tia tinha uma goiabeira, minha avó tinha um pé de seringuela, e todo mundo tinha galinha, né? Tinha gente que tinha porco. Eu conheci a minha sogra, por exemplo, matando porco no quintal de casa. No quintal da casa dela, ela matava, batia um porco ali, tratava o porco, cortava tudo, colocava uma parte no freezer e ali ela ia comendo aos poucos. Ainda hoje ela faz isso, só que na zona rural. Minha esposa, ela, quando eu a conheci, ela era bem jovem, né? E ela sabia soldar. Minha esposa é soldadora. Ela sabe cortar ferro e soldar. É quase que um metalúrgico. Ela exerce isso aí? Hoje em dia não, ela não exerce. Mas ela aprendeu isso com o pai. O pai a ensinou a soldar e a cortar ferros. A mãe dela também sabe fazer isso ainda hoje, embora diferente de minha esposa, a mãe exercita, né? Em algumas coisinhas que ela faz e minha esposa não. Ou seja, as pessoas sabiam fazer alguma coisa, cara. E as casas tinham quintais, né? Como eu disse, tinham animais, as pessoas ali matavam a galinha. A gente não era tão dependente de tecnologia. Se passasse um dia sem energia elétrica, tanto faz. Meus avós, eles cozinhavam em fogão a lenha. Quando minha mãe era adulta, a gente já tinha aquela coisa, a gente tinha realmente botijão de gás, mas a gente ainda tinha fogão a lenha. Quando eu construí a minha casa, não, minha segunda casa, eu construí uma casa, depois eu comprei outra e reformei, eu fiz questão de colocar também fogão a lenha e eu usava regularmente. Ou seja, a gente não se tinha falta nem de gás de cozinha. A gente não era dependente de tecnologia como nós somos hoje, o que dá muito controle ao governo. O governo hoje ele tem um controle tirânico, como dizia Olavo de Carvalho, né? Nem Gengis Khan, nem Átila Uno pensaram que um dia poderiam ter tanto poder sobre a vida de um cidadão como qualquer burocrata moderno contemporâneo que nós temos hoje. Ou seja, toda a nossa vida é controlada por meios eletrônicos, a gente depende desse sistema eletrônico para viver. A gente não depende nem de energia elétrica. Se acabar a energia elétrica, a gente morre em poucos dias. A gente depende mesmo de Wi-Fi, cara. A gente depende de internet para poder sobreviver. Nós temos muita gente no mundo comparado ao que tínhamos. Nós temos uma concentração muito grande de pessoas nas cidades, mais ainda do que quando eu era guri. E quando eu era guri, nós tínhamos casas. Hoje, na rua onde eu morava, nós temos edifícios. As casas foram derrubadas, construíram edifícios, que são apriscos modernos, né, onde você bota ali os bovinos e os caprinos, e todo mundo está ali engaiolado em cima do outro, cara. Dependente não apenas de bombeamento de água, de fornecimento regular de água, de energia elétrica, mas principalmente, olha, de internet. E não temos fonte nenhuma de acesso à comida se não for supermercado. Ninguém mais sabe nem abater uma galinha. É impressionante isso. As pessoas não sabem abater uma galinha, muito menos um animal um pouco mais complexo como o porco,
que você tem que sapecar, né? Após o porco executado, você tem que sapecá-lo no fogo, tem que pendurar, tem todo aquele cuidado para poder tratar o porco e saber cortar nos lugares certos. Esses dias eu ouvi de uma moça que ela foi comer, foi a uma galinhada e não comeu, porque ela viu a galinha sendo morta, entendeu? Ela viu a galinha tendo o pescoço retorcido, mergulhada na água quente, as penas arrancadas, e em razão disso ela não comeu. Ela pensava que galinha e frango são animais, né, fabricados talvez já em pedaços em laboratório. Aquilo ali é tudo artificial, porque ela só sabe comprar tudo congelado ou comer em restaurantes. Quando ela já adulta viu a execução de uma galinha, ela simplesmente ficou paralisada e não conseguiu comer o bicho. Então é com esse tipo de sociedade que nós estamos lidando hoje, cara. O mundo mudou muito, e ele mudou muito drasticamente num espaço de tempo muito curto. As pessoas desaprenderam muito rapidamente a fazer qualquer coisa prática, a resolver problemas dentro de casa, a saber o que é plantio, a saber o que é colheita, a saber o que é criar um animal para se alimentar. As pessoas estão com muitos problemas mentais, estão dependentes excessivamente de redes sociais. Eu tenho isso na minha família. As pessoas gastam 5 horas por dia com o telefone celular. É normal, por exemplo, você gastou 5 horas por dia com o telefone, conversando com pessoas no WhatsApp, telefonando, mandando mensagem, respondendo, ou seja, se comunicando. Olhando aí um vídeo de 2 horas ou alguns vídeos interessantes no YouTube que te tragam conhecimento, também é bacana. Escutando música também é bacana, mas não são 5 horas gastas olhando stories e status de gente inútil, cara. Produção de conteúdo de gente inútil para gente inútil, isso está afetando o cérebro das pessoas. É a coisa do cérebro podre, né? O brain rot, eu acho que é assim que se chama, que se começou a chamar. Nós temos uma geração imensa de crianças nascendo com transtornos. É muita criança com autismo, com TDAH, e não haverá no futuro quem vai cuidar dessas pessoas. Porque as pessoas também não estão tendo filhos suficientes para sequer cuidar dos idosos. Então quem é que vai cuidar dessas pessoas no futuro? A gente já sabe que o quadro será tenebroso. Em resumo, quando se diz, olha, isso que você fala é difícil de acontecer, porque a civilização humana, as civilizações, na verdade, né, já passaram por coisas piores. Não com essa configuração como a gente vê hoje. Com um monte de gente imbecilizada, com um monte de gente se imbecilizando, com a geração que está vendo aí, que já nasce com muitos transtornos, e a gente ainda não sabe qual a causa disso. A gente sabe que alguns elementos, né, levam a isso. Uma população muito velha e pouca gente. Durante guerras e pragas muita gente morreu. Sim, mas muita gente nascia. Dessa vez a humanidade fez uma escolha por não ter filhos, porque não está valendo a pena ter filhos. Está tudo muito caro, os relacionamentos não se sustentam. João tem um filho com Maria, tem 2, depois Maria acorda de mau humor, pede um divórcio, bota João de casa para fora, pede uma medida protetiva. Ele não quer correr esse risco de ter filhos. O fenômeno das redes sociais, dessa imbecilização coletiva, o sistema de bem-estar social que cresceu de um modo onde as pessoas não aprenderam a fazer nada, cara. Ninguém aprendeu a fazer nada. O filho do pedreiro não sabe fazer nada, o filho do carpinteiro não sabe fazer nada. Em regra, antes, o filho do pedreiro sabia ser pedreiro, o filho do carpinteiro sabia ser carpinteiro. E essa mão de obra é essencialíssima. Então a gente cresceu com aquele discurso vazio, né? O pedreiro dizendo, meu filho não será pedreiro, ele será doutor. Colocou um diploma na mão do moleque que não sabe fazer nada e colocou um diploma embaixo do braço, e a gente multiplica isso por milhões de pessoas, muitas unisquinas da vida, todo mundo com canudo na mão e todo mundo despreparado para qualquer coisa. Ou seja, as condições de hoje, elas são muito diferentes de tudo que foi experimentado pela humanidade, em termos de guerras, de pestilências. Hoje é uma opção que a humanidade tomou por seu auto-extermínio, por ações imbecilizantes, por não querer ter filhos, por não querer homem e mulher se relacionar seriamente, por um estado de bem-estar social hiperinflado que não se sustenta e nos levará à bancarrota. Ou seja, a gente procurou o auto-extermínio, o ultrahedonismo, né? Esses dias eu fui a uma loja de suplemento alimentar comprar creatina. Fui comprar uma creatina. O slogan na loja de suplemento alimentar, bem grande, né, já na entrada. Você é o seu maior projeto de vida. Ou seja, as pessoas estão crescendo assim. Você é o seu maior projeto de vida. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser especial. Não, eu não sou o meu maior projeto de vida. O meu maior projeto de vida é a minha filha.
E eu estou vendo homens e mulheres dizendo, não, eu sou o meu maior projeto de vida, eu nasci para brilhar, eu nasci para viver, eu nasci para ser especial. Não, não, eu nasci para viver em fortes emoções, altas aventuras e conhecendo o mundo, colocando uma mochila nas costas e postando fotos de viagens no Instagram. A vida não é isso. E nós convencemos a população de que a vida é isso. Tanto que uma mulher hoje em dia mediana, ela se casa, ela tem um filho, com 2, 3 meses de casamento ela está frustrada. Ela, meu Deus, casamento é isso. Trocar fralda cagada de criança, levar filho para o médico, ter um marido dormindo do meu lado, peidando de madrugada. Sim, minha filha, a vida é isso. E você tem que agradecer a Deus quando todo mundo em sua casa está com saúde, você trancou as portas de sua casa e todo mundo conseguiu dormir em paz sem ninguém tentando ali invadir para agredi-los. A vida é apenas isso. Você vê o seu filho crescer com saúde e com dignidade, cara. Então isso é mais um elemento da nossa sociedade que não existia antigamente. A coisa, para quando Caetano Veloso cantava lá atrás, né? Gente nasceu para brilhar e não para morrer de fome. Tudo bem, Caetano Veloso estava correto. Porque ele colocou o quê? Gente nasceu para brilhar e não para morrer de fome. Ou seja, o paradigma era a fome, era a miséria. Só que hoje em dia é aquela coisa, a pessoa tem uma vida boa, mas ela quer mais, ela está sempre insatisfeita. Pessoas estão olhando vida alheia no Instagram de pessoas de sua cidade, porque fulano mora em uma mansão, fulano dirige um carrão, olha só, está na praia, está nas Maldivas, está em Paris, eu não estou tendo essa vida. E eu nasci para ter essa vida. Não, isso é... Ninguém nasceu para ter essa vida de viagens, altas emoções e curtição. A gente nasceu para viver uma vida normal. Se a gente tiver esses momentos de deleite, que bom. Agora também sem se espelhar em vidas alheias de pessoas que nós nem sabemos como essas pessoas vivem. De pessoas que não sabemos nem como elas realmente vivem ali no seio, na intimidade de seu lar. Eu cansei de ver gente que ostenta em rede social com dívidas milionárias, cara, por exemplo. Você não sabe como é a vida daquela pessoa, você não sabe com que ela está envolvida. Ou seja, tudo, cara, de hoje, tudo que a gente tem hoje, em termos de imbecilização, de despreparo, de pessoas que nascem também com problemas, já nascem com problemas e com transtornos, é algo que nós não tínhamos experimentado na sociedade. Então, e foi tudo muito rápido, né? Foi tudo bruscamente, aconteceu tudo muito, muito bruscamente num espaço muito curto de tempo. E o que está surgindo daí não é bom, não é bom. Não tem como a gente ter esperança e dizer a humanidade já escapou disso, daquilo. Não, a humanidade sempre conviveu com ameaças como conflitos bélicos. Na época que não tem arma de fogo, os caras estavam lá se furando com lança e com arco e flecha. E com pedra, se machucando com pedra. Então conflito sempre houve, bélico, entre os povos. Pestilências sempre houve também entre os povos, problemas de crises em razão, por exemplo, de um inverno muito rigoroso ou um tempo extremo de seca que prejudicou ali o fornecimento de alimentos, e a humanidade realmente sempre soube lidar com isso. Isso sempre causou dano à humanidade. Só que dessa vez é tudo muito novo. É uma opção coletiva pela imbecilidade, pela inutilidade. Então, não, né? A humanidade nunca soube como enfrentar esses problemas que estamos enfrentando hoje. Isso é algo novo. Nós não sairemos disso aqui fácil, não. Nós não sairemos de uma situação dessa sem uma refundação do nosso modo de viver, e que vai custar muita dor, suor, sofrimento e sangue. É muito simples, né? É como a fundação do Isaac Asimov. É algo que você... É o sistema de psique-história do Sheldon, de fundação, e você até tem resenhado lá no blog, quem quiser, né, dá uma conferida aqui no link. Você analisa os movimentos de massa e você consegue, você tem uma bola de cristal, não precisa de uma bola de cristal, você analisa os movimentos de massa, os fatos à sua volta, e você percebe, olha, está para surgir isso aqui. A coisa não vai ser bonita, a coisa vai ser feia. É uma decorrência lógica da análise dos fatos que nós temos à nossa volta, só isso. Eu acho interessante trazer esse complemento aqui, porque muita gente é cética, né? Não, isso não vai acontecer porque a humanidade já enfrentou muitos problemas. A humanidade já enfrentou muitos problemas conhecidos. Esse problema é muito novo. E é opcional. Foi uma opção pela inutilidade, pela ineficiência, pela imbecilização, pela vaidade, pelo hedonismo nas alturas, pela luxúria nas alturas. Eu acho que a vaidade nunca esteve tão alta na sociedade como hoje. Quando Salomão escreveu em Eclesiastes, né? Dizem que é de Salomão, o livro de Eclesiastes, não sei.
tudo sobre o céu, tudo sobre a terra é vaidade e aflição. Cara, se ele estivesse escrevendo isso hoje, meu Deus, eu não sei como é que ele escreveria. Eu acho que ele nem escreveria. Ele se churrascaria se ele estivesse vivendo no mundo de hoje. Enfim, eu acho que deu para abordar, né, um pouco desse tema aqui. Os tempos são diferentes, entendeu? Tudo que nós já passamos já tinha sido experimentado em épocas distintas. Tudo agora é muito diferente, cara. E quem tem um pouco assim de percepção da realidade, somando 2 mais 2, já sabe o resultado que virá por aí. Bem, vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até a próxima.